Bem-vindos ao módulo 9. Neste módulo, nós vamos abordar as tecnologias de mental health no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Quem vai trazer esse assunto para vocês sou eu, Lilian Sperb, e o nosso convidado, César Sperb. Na primeira parte do módulo, eu vou trazer para vocês o conceito de mental health, vou mostrar algumas aplicações, exemplos da utilização em saúde mental. Vou mostrar um pouquinho dos benefícios, o quanto ele pode beneficiar quem precisa desse tipo de atendimento. E vou falar um pouquinho do estigma. Num segundo momento, o nosso convidado César Sperb vai trazer sobre a aplicação do mental health em tempos de pandemia de Covid-19. O que é, então, esse mental health, né, para quem não conhece? O mental health é a utilização da tecnologia e de dispositivos eletrônicos e também da internet junto com a saúde mental. Né? A gente tem o e-health. O e-health é a utilização das tecnologias junto com a saúde. Né? O mental health ele é uma ferramenta de apoio e informações, então ela é utilizado tanto para informações e tanto ele é capaz de auxiliar no tratamento em saúde mental. Essas tecnologias, elas são pouco utilizadas e também são pouco conhecidas. Por isso que a gente trouxe esse assunto, que agora, na época do Covid-19, é um assunto bem pertinente. Para vocês já irem se familiarizando com o mental health, eu vou apresentar aqui para vocês alguns exemplos da aplicação, eu vou apresentar estudos onde já foram introduzidos o mental health e de que forma eles foram utilizados. Diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, já utilizam há um grande tempo essas tecnologias. Então eu vou apresentar um pouquinho para vocês, algumas experiências eu vivenciei, algumas eu desenvolvi, e outras eu estudei. Então a gente tem a utilização, por exemplo, de robôs na saúde mental, a gente tem a utilização daqueles relógios inteligentes, a gente tem a aplicação em sites, websites que foram desenvolvidos, em aplicativos. Esses são apenas alguns exemplos, né? Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês, ele fala sobre a tecnologia robótica. O que é tecnologia robótica? Ela se refere principalmente à utilização de robôs, que são sistemas fisicamente incorporados capazes de realizar atividades físicas. Esses robôs, eles podem se locomover, eles podem manipular objetos e eles também têm sensores capazes de tomar decisões. Esse grau de autonomia do robô, variando de totalmente teleoperado, né, onde o operador toma as decisões, até para o robô totalmente autônomo, ele vai ser totalmente independente, né? Então, o tipo de tecnologia utilizada vai ser dependente, né, do que se quer trabalhar. Vários estudos na saúde mental foram realizados, mesmo que ainda novos esses estudos, né? Eles são recentes na área de saúde mental. Normalmente, esses estudos, eles utilizam poucas pessoas porque eles ainda são incipientes. Mas uma das aplicações mais comuns da tecnologia robótica em saúde mental, ele está no cuidado e no diagnóstico e tratamento do transtorno do espectro do autismo. Então, um estudo de DIE de 2014, ele mostrou que as pessoas com espectro do autismo, elas são muito mais receptivas ao tratamento envolvendo a tecnologia robótica do que possivelmente mais do que um tratamento com terapeutas humanos. Um estudo muito interessante também foi na Nova Zelândia. Foi um estudo, um ensaio clínico randomizado,
Ele foi conduzido por Robson em 2013 e ele abrangia um pouco mais de pessoas, foram 40 pessoas. 40 pessoas ao longo de 12 semanas, elas interagiram com o Parrot. O Parrot, ele era um robô, né? Ele tem o formato de um cachorrinho e eles ficaram interagindo durante 12 semanas com o Parrot. E também teve um grupo controle que participou. Eles ficaram em casa recebendo as atividades padrão, né, em casa. Os participantes que interagiram com o Parrot, eles mostraram uma diminuição significativa da solidão durante esse período de teste em relação ao grupo controle. Esse efeito da redução da solidão de um robô semelhante a um animal de estimação também foi observado em outros estudos, como o cão robótico Aibo nos Estados Unidos, né, e também no Japão, que eles tiveram outro estudo semelhante. Voltando aqui para apresentar mais um exemplo para vocês da tecnologia em saúde mental. Eu trouxe esse segundo exemplo para vocês, que é da utilização da realidade virtual. Por isso que eu me apresentei aqui diferente, utilizando esse óculos de realidade virtual. Então, o que eu quero contar para vocês com esse segundo exemplo? Eu vou trazer um pouquinho da experiência que eu tive em participar de uma pesquisa, né, quando eu estive morando no Canadá, quando eu fiz parte do meu doutorado lá na Universidade de Ottawa. Então, eu participei de uma pesquisa. Nessa pesquisa, eles estavam trabalhando, o que eles queriam na verdade? Né? O nome da pesquisa era Sinta a Diferença. Era um módulo de treinamento usando realidade virtual. Ele pode ajudar a lidar com comportamentos responsivos na demência? Essa era a pergunta que eles tinham. Né? Porque a demência ela pode causar muitas mudanças comportamentais, às vezes chamadas comportamentos responsivos. E esses comportamentos, eles podem causar um estresse extremo em quem interage com as pessoas com demência. E foi demonstrado que a realidade virtual, ela ajuda a preencher a lacuna entre as técnicas baseadas na clínica e as aplicações do mundo real de situações que induzem a ansiedade. Então, a ideia era criar um módulo de treinamento usando a realidade virtual, né, que ela melhoraria o conhecimento e as habilidades relacionadas a esses comportamentos responsivos. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um estudo piloto para avaliar a viabilidade do módulo de treinamento em realidade virtual. Esse estudo ele foi testado com professores, alunos, cuidadores de familiares, cuidadores formais e profissionais da área da saúde que trabalhavam com esse assunto. Então, eles colocam óculos na gente e a partir dali começa a pesquisa. Bom, quando eu coloquei o óculos, ele começa a nos dar comandos. Eu já coloquei, ele é muito interessante, porque daí eu me vi num elevador, né? O elevador perfeito, assim, eu estava numa sala bem pequenininha. E ali tu já te depara com aquele elevador com setas no chão. E aí ele ia falando comigo, eu ouvindo uma voz e ia me dizendo, siga em frente, siga essa seta. E, bom, enfim, eu entrei no elevador, fui para um determinado andar. Quando eu cheguei nesse andar, as portas se abriram e aí eu saí num corredor. E a voz foi me falando, siga em frente, e eu fui seguindo. E aí eu ia passando por portas. E tu conseguia olhar para dentro dessas portas. E aí tu via que eram enfermarias, né? E aí ele dizia, agora na próxima à esquerda tu vais entrar. Bom, aí tu entrava e ali tinha um quarto, tinha uma cama, tinha uma bandeja com restos de comida. E aí ele ia te fazendo perguntas para onde tu tinha que ir. E aí ele falava assim, te aproxima da janela agora. E aí quando eu fui na janela, tinha lá embaixo um cenário todo, né? Então parecia uma rua, era uma rua, tinha pinturas nas paredes, era perfeito. E aí eu voltava, olhava para todos os lados, tinha música, tinha barulho, né? Tinha vozes de pessoas. Eu me lembro que tinha um relógio na parede e fazia o barulho do relógio e as horas andavam. Era perfeito. Era um cenário perfeito, eu não acreditava, assim, porque
eu estava acostumada a ver outro tipo, games, por exemplo, né? Mas não numa interação tão real como a que eu me encontrava naquele momento. Bom, depois que eu estava no quarto, ele disse: Ah, agora tu vai sair do quarto, vai seguir. E aí eu fui seguindo aquele corredor. Quando eu cheguei no final do corredor, tinha um refeitório. E aí o refeitório, quando eu entrei, foi a primeira vez que eu vi as pessoas, né? Que não eram pessoas, era tudo realidade virtual. E tinha várias pessoas sentadas nas mesas, né? Tinha as pessoas da Copa que estavam servindo, tinha muito barulho, tinha uma rádio também ligada, com música, e às vezes tocava música, às vezes dava alguma propaganda, e tinha várias pessoas sentadas com familiar, tinha uma pessoa fumando, né, um cigarro, eu me lembro que ela fumava. Uh, então eu estou reportando para vocês o que eu, né, fui observando e fui me lembrando. E aí, nesse momento, ele só pediu assim: agora tu te senta com aquelas pessoas ali naquela mesa. Bom, aí eu me sentei com aquelas pessoas na mesa. E aí era um senhor. Tinha um senhor nessa mesa e as outras mesas também tinham outras pessoas. Tinham pessoas discutindo, tinham pessoas chorando, né? Tinha várias situações. Bom, nessa mesa eu me sentei com esse senhor e com uma jovem. E eu estava muito próximo deles, né? Eu estava a menos de 1 metro deles. Então e quando eu me sentei, os dois me olharam. Ele com uma cara de mais brabo, ela me olhou assim, não olhou nos meus olhos, ele sim me olhou bem nos meus olhos. Ela olhou para mim e seguiu falando com ele. E eu comecei a perceber que eles estavam discutindo, né? Ela, ela dizia assim para ele: segura direitinho o teu garfo, né? E ele largava assim os talheres e dizia: eu tô comendo direito. E ela disse: deixa que eu te dou na boca. E ele dizia: não, eu sei comer sozinho. E ele comia e se respingava todo, assim, e aparecia a comida caindo, era muito perfeito, né? E ali eles começaram a discutir vários assuntos. E eu percebi que esse senhor era aquele mesmo senhor da história inicial que eu tinha escutado, né? Era aquele senhor que tinha constituído a família e agora ele estava ali no hospital porque ele estava com esse problema de demência. E aí eles começaram a discutir. E daqui a pouco ele pegou uma faca, né? Ele pegou uma faca e ela olhou para mim e disse assim: me ajuda. E olhando para mim. Na terceira vez que ela me disse me ajuda, aí eu comecei a interagir com ele. Eu digo: tu tá tudo bem? Como é que eu falei pra ele? Agora eu não me lembro muito bem o que eu falei, mas eu digo, eu disse, tá tudo bem, eu disse pra ele, tá tudo bem, as coisas vão se ajeitar, fica bem, fica tranquilo. E ele pegou a faca e se virou e começou a apontar aquela faca pra mim. E nisso saiu do ar. Aí ele pediu para eu tirar o óculos, né? Mas, enfim, essa é a história, exemplo que eu tenho para contar para vocês. O que foi, na verdade, né? Este treinamento. Eles estão querendo que os profissionais da saúde, através da realidade virtual, eles tenham esse primeiro contato com essas pessoas, para saber de que forma depois lidar. Então, eles estão recebendo esse tipo de treinamento. Então, foi perfeito, assim, foi desenvolvido lá no Canadá mesmo e foi uma experiência muito boa, né? Então, a realidade virtual, ela é um ótimo aliado na saúde mental. Há diversos estudos, outros estudos também trabalhando com realidade virtual. Então, essa é a experiência que eu tenho para contar para vocês sobre e o exemplo da realidade virtual. Oi! Não, não tô jogando videogame, viu? Eu tô aqui porque eu quero falar para vocês agora mais um exemplo da utilização de e-mental health. O que eu quero mostrar para vocês é que os videogames, eles não só têm a função educativa, interativa, né, mas eles também têm uma grande importância quando a gente trabalha em saúde mental. Que importância é essa? Né? A importância de auxiliar em diversos tratamentos. Eu conheço pelo menos 18 estudos, né, 18 jogos, na verdade, de videogame que foram testados com adultos, adolescentes, com crianças,
e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de como eles podem ajudar na saúde mental das pessoas. Atualmente, há diversos jogos que se trabalham com saúde mental, que trabalham questões de depressão e humor, controle de vício e impulso, ansiedade e estresse, e também questões de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Claro que eu não vou agora citar todos os jogos, mas existem jogos, por exemplo, que tem situações que o adolescente se muda, ele vai para uma cidade nova e ali ele tem que lidar com a nova realidade, né? De se mudar, de estar numa cidade nova. Então ele vai trabalhando com essas questões, né, de novos desafios. Então esse é um exemplo bem prático que se tem, né, e comum também do nosso dia a dia, né. Tem jogos também que trabalham com depressões e humor, né? O Spark é outro jogo interessante e já se demonstrou efeitos benéficos e positivos na utilização do Spark, que ele demonstrou melhora da depressão, melhora da ansiedade nos jovens, né? Então, como eu falei para vocês, eu pelo menos conheço 18 jogos, então tem muitos jogos que trabalham e que são nossos aliados na saúde mental. Outro exemplo da utilização do e-mental health é a utilização dos relógios smart. Uma pesquisa realizada na Universidade do Texas, ela está fazendo, né, com que os estudantes utilizem esses relógios para analisar a ansiedade desses alunos, porque eles falaram que a saúde mental está afetando muito o sucesso acadêmico e a qualidade de vida em geral, né? Porque eles falam que a doença mental pode afetar a motivação, a concentração e as interações sociais do aluno. Então, esses foram os fatores cruciais para eles desenvolverem, né, esse dispositivo. Outro exemplo da utilização do e-mental health são os aplicativos para smartphone. Nos últimos anos, houve uma grande gama no desenvolvimento desses aplicativos, né, e muitos em saúde mental. No entanto, a gente também tem que ter um cuidado quando a gente utiliza esses aplicativos, porque a maioria deles ainda não tem evidências científicas, né? Então é muito importante quando o profissional da saúde ou quando alguém que quer utilizar esses aplicativos, que se informem um pouquinho mais de como eles funcionam e se realmente eles vão ter um resultado. Então tem aplicativos bem simples, por exemplo, que eles trabalham a questão da prevenção do suicídio, né? Que é um aplicativo que, por exemplo, ele possui um botão grande, né, vermelho, que ele é utilizado para ser acionado caso o adolescente não esteja se sentindo bem. Então ali ele vai colocar nesse aplicativo, né? Ele pode adicionar até 5 contatos dele, né? São pessoas que na verdade vão ajudar ele quando ele não estiver bem. E aí, se ele se sentir mal, ele vai apertar esse botão vermelho e vai uma mensagem. Essa mensagem vai dizendo: olha, não estou bem, por favor me ligue, envie uma mensagem ou venha me encontrar. Esse aplicativo bem simples, mas que ele ajuda muito na questão da prevenção do suicídio. Tem também um aplicativo que ele utiliza a terapia cognitivo-comportamental, né, que é o Mood Kit, e ele fornece aos usuários mais de 200 atividades diferentes de melhoria do humor, né? Ele foi desenvolvido por 2 psicólogos clínicos, né, e ele ajuda a pessoa a aprender como mudar a maneira de pensar e também desenvolver a autoconsciência e atitudes saudáveis. Eles trabalham com a questão do diário, questões de praticar o autocuidado, reflexões sobre o dia, né? Eles vão anotando. Também tem outro aplicativo que é utilizado, é gratuito, né? Também utilizado para terapia cognitiva comportamental,
que é o IAI, né, WhatsApp, e ele é um rastreador de hábitos positivos e negativos, né, e ele vai te direcionando para te mostrar o melhor caminho. Então, há vários tipos de aplicativos, né, basta a gente saber se ele pode, né, se ele ajuda mesmo ou se ele não ajuda. Outro exemplo de tecnologia em mental health, né, são os websites em saúde mental. E eles vêm demonstrando um grande potencial, um grande aliado, tanto na prevenção como no tratamento em saúde mental. No entanto, para desenvolver um website em saúde e em saúde mental, é preciso se apropriar, né, de alguns instrumentos que vão orientar de que forma esses websites sejam construídos. Porque hoje em dia é muito comum, quando as pessoas buscam por ajuda, encontrarem informações erradas na internet, né? Às vezes até prescrições de medicamentos, né? Ou orientações erradas que muitas vezes acabam até prejudicando a situação que a pessoa vive de doença, né? Então, por isso que quando a pessoa planeja, né, trabalhar com um website, ela precisa de toda uma construção por trás. E um grande exemplo da aplicação de website de mental health, né, da utilização de mental health, é o website do grupo Saúde Mental, que foi desenvolvido por mim e pelo César, né? Mas para desenvolver esse website tem uma longa caminhada até então, né? Durante um ano nós moramos no Canadá e onde eu fui cursar parte do meu doutorado na Universidade de Ottawa, e lá eu me deparei com essa nova tecnologia, né, o mental health. Como eu tinha já falado para vocês, né, da minha experiência da realidade virtual que eu tive lá, e agora estou falando por que eu fui lá, né? Nós analisamos os melhores websites em saúde mental do mundo, né? Nós pesquisamos e analisamos esses websites e aprendemos a utilizar indicadores e ferramentas de como construir um website em saúde mental. Quais os benefícios, então, que um website em saúde mental pode trazer para quem precisa? Uma grande vantagem é que o website está 24 horas conectado. Então, se a pessoa precisa de ajuda, ela vai até o website e ali ela vai encontrar, né? No nosso website do grupo, é um exemplo, a gente tem o nosso chat, que ele tem vários horários de atendimento. Quando eu trabalhei na minha tese de doutorado e eu acabei desenvolvendo antes desse website, um website em saúde mental infanto-juvenil, né? Eu vou falar um pouquinho mais também na live sobre isso, né? Uma das questões era a questão do acesso, né? E que depois se confirmou quando as pessoas experienciaram esse website e elas confirmaram que seria uma ótima ferramenta de acesso 24 horas a um serviço, né? Isso foi desenvolvido em 2018, né? 2 anos atrás, quando eu tive a minha primeira experiência junto com o César de desenvolver um website em saúde mental, né? Outra coisa muito importante é que ele diminui o tempo de espera e aumenta a capacidade, né? Então, no momento em que a gente tem muita demanda de atendimento e não dá conta de atender de todo mundo, o website ele está ali, né? Disponível para realizar, de repente, um pré-atendimento. Então, a gente tem diversas maneiras, né? Que a gente pode, com ética, né? E com todo um protocolo de desenvolver um atendimento online. Um outro benefício também da utilização dos websites é para aquelas pessoas que moram em locais remotos, né, ou na zona rural, onde um atendimento em saúde mental é mais difícil dela conseguir, né? Então, essas pessoas que moram nesses lugares mais afastados, se elas tiverem acesso à internet, elas vão conseguir ter um atendimento.
E também na minha pesquisa, né, os números mostraram que grande parte da população rural ela já tem algum tipo de acesso à internet. Então esse não foi um problema encontrado quando eu realizei a minha pesquisa. Outro benefício importante é a questão do deslocamento até o serviço, né? Ele demanda tempo, às vezes algum custo para a pessoa, né? Então tu vai estar em casa, tu vai estar onde tu quiser e tu vai ter acesso a esse atendimento, a esse pré-atendimento, né? A uma consulta, né? Ou se tem um conteúdo já no website que tu possa fazer uma primeira leitura e tirar alguma dúvida que tu tenha. Então, esse deslocamento, ele se perde, né? Não vai ter essa questão do deslocamento. Né? Muitas pessoas, às vezes, têm que acompanhar, por exemplo, alguém, né? Até o serviço e ela tem que deixar, às vezes, de trabalhar naquele dia para levar a pessoa até o serviço. Né? E isso onera custos também, né? Então, é um grande benefício que os websites trazem para essas pessoas. Outro benefício é a questão do estigma. Muitas pessoas elas têm vergonha, né, por diversos motivos, de procurar um atendimento, um serviço de saúde mental. Então, o website ele se mostra eficaz porque a pessoa ela não precisa mostrar o rosto, né? E os estudos mostram que as pessoas, a grande maioria das pessoas que têm vergonha, elas se sentem confortáveis com uma teleconsulta ou um acesso virtual. Né? Para nós ainda é uma novidade aqui no Brasil. Né? Quando eu realizei o meu estudo, em 2017, que eu já estava no Canadá, o Conselho de Psicologia ele já estava em fase experimental aqui no Brasil dessa consulta virtual. No entanto, o Conselho de Medicina ele coibia essa prática. Né? O Conselho Federal de Medicina ele foi liberar essa prática em março agora com a questão da Covid-19. Antes eles não permitiam a prática da teleconsulta. Né? No entanto, creio que essa prática veio para ficar, né, porque diversos países há muitos anos já utilizam a teleconsulta. Né? Na minha tese de doutorado, quando eu pesquisei, para eles era muito comum esse tipo de prática e aqui ainda não podia ser utilizada essa prática. E foi uma das coisas também que eu e o César propomos para o grupo, né, foi de desenvolver um chat. Né? Tudo isso baseado na nossa experiência e conhecimento que a gente tem do que a gente pode fazer a partir de um dispositivo, digamos, mais simples, né, que é um desenvolvimento de website. Eu falo simples, né, se a gente comparar essas tecnologias de realidade virtual e robôs, mas para tudo isso a gente precisa ter um conhecimento, como eu falei para vocês, né? Não é simplesmente eu quero desenvolver um website, eu vou desenvolver, né? Porque um website em saúde ele requer um conhecimento, ele tem que ser rígido, né, em diversos pontos que a gente precisa trabalhar. Eu quero dizer para vocês que eu abordei esse assunto de forma bem reduzida, né? Porque eu teria muito tempo para falar sobre o mental health, mas deixo para vocês agora a segunda parte, né? Que o César vai trabalhar com vocês, né? Essas questões do mental health em tempos de Covid-19. Até breve.